Fala, fala, meus queridos da tribo do PEC. Fala, fala, meu querido Benergético. Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso Projeto Energia Crônica. Quem tá aqui com a gente hoje? Seja bem-vindo, minha amiga, meu amigo Benergético. Meu nome é Bruno da Gama, sou coach de saúde integrada. Eu sou Vanessa Moraes, eu sou especialista em medicina integrativa quântica. Bem-vindo, Benergético. Vamos que vamos. Episódio incrível para falar de mitos hoje. E hoje um mito bem importante, porque, querido, mito ou verdade, né? Mito ou verdade, o episódio de mito ou verdade, perdão, né? E tem um assunto específico que a gente vai estar falando hoje, essa dieta alcalina, alimentação alcalina, que eu já perdi a conta, quantas pessoas, quantos clientes diretos já vieram perguntar para a gente sobre isso, com certeza mais de 10 vezes, e as pessoas chegam, Vanessa, Bruno, eu estou comendo alimento alcalino porque eu escutei que alimento ácido faz mal para a minha saúde. Tem gente que chega, Vanessa, Bruno, eu estou tomando água alcalina agora. Olha, é bem mais cara, mas eu sei que faz bem, não faz? Então as pessoas têm essa dúvida, alimento alcalino, água alcalino, será que isso faz bem para você, para a sua saúde? Vamos lá, fica aqui com a gente que você vai descobrir de cara. Você que está me escutando aqui, dieta alcalina, essa coisa da dieta alcalina, você acha que isso faz bem ou faz mal para a sua saúde? Isso é um mito ou é verdade? Escreve aqui, comenta aqui nos comentários e vamos que vamos. Isso aí, deixa nos comentários aqui o que você acha sobre o assunto. Você já fez alguma coisa voltado para isso? Na primeira semana, quando a gente está trabalhando com alguém dentro do nosso processo da mentoria PEC Fundamentos de 90 dias, né, o primeiro módulo, ele é bastante devotado para essa questão da água. E aí, quase que toda turma que a gente tem, alguém pergunta, Bruno, Vanessa, e a água alcalina? Eu devo me preocupar com isso? Eu devo investir o meu dinheiro em água alcalina? Será? O que você acha aí? É isso que a gente vai estar conversando hoje aqui nesse episódio. Então já curte esse vídeo. Se tiver dúvidas, manda aqui pra gente e vamos que vamos. Agora, antes de mais nada, né, Vá? Vamos definir. Porque a gente vai falar sobre alcalinidade, sobre acidez, mas o que é isso? O que é alcalino e básico antes de mais nada? Vamos lá, vamos para essa parte mais de definição de ácido e alcalino. Quando a gente fala em ácido alcalino, isso é usado lá, você aprendeu lá atrás, nas suas aulas de química, que é usado quando você compara dois compostos. E a principal diferença entre um composto ácido e um alcalino é que o composto ácido vai estar funcionando como doador de prótons, vai ser o mais. Tá? Num composto químico, o composto que está mais ácido vai ter mais prótons. E as bases são alcalinas. Por quê? Porque elas vão estar recebendo esses prótons, então vai ser o sinalzinho de menos. Vocês com certeza lembram de química mais e menos. Agora, quando a gente fala em pH nessa nossa área da saúde, está subentendido, né? Quando a gente fala em ácido ou básico ou ácido alcalino na área da saúde, está subentendido essa sigla pH. Se eu falo ácido, você entende que eu estou falando de pH ácido, que é essa escala que você está vendo aqui, é uma escala numérica que vai de 0 a 14, e 7 é um pH neutro, não significa, não é nem ácido, nem básico. pH significa potencial de hidrogênio. No caso mais, vai ser um H+, tá, pessoal? Isso é mensurado, usado como uma medida para soluções, toda solução. Na verdade, todo composto tem uma base de água, e nessa solução, seja da sua água, seja do seu sangue, seja do seu alimento, que vai ter ali um conteúdo de água. Então, quando a gente fala em pH, é esse potencial de hidrogênio. E daí, de 0 até 6,99 seria considerado um pH ácido. Acima de 7, 7,1 até 14, isso é um pH básico. Então, é uma medida de acidez numa determinada solução. Então, a solução pode ser mais ou menos ácida. É isso aí, então. Então, todo mundo entendeu aqui? É só uma nomenclatura que a gente vai estar usando aqui, e a Vá explicou muito bem. E aí a teoria? O que essa teoria dessa questão de dieta alcalina fala pra gente? Né? Vamos mostrar aqui para vocês
na tela, vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão mais específica, principalmente, claro que tem a questão da água, que a gente vai falar aqui mais no final do nosso episódio, mas tem essa questão da dieta alcalina. Claro que água faz parte da dieta, na verdade, tá? Mas mais especificamente em relação aos alimentos, né? Então, existem alimentos mais ácidos e alimentos mais básicos. Básicos aqui é sinônimo de alcalino, tá? Se eu falar básico aqui, você tem que entender como alcalino. Existe água mais ácida e existe água mais alcalina. E aí, essa crença, essa teoria, fala que se a gente comer ou tiver uma dieta mais básica, mais alcalina, a gente vai estar fazendo bem para a nossa saúde, a gente vai prevenir doenças, a gente vai combater a osteoporose, que a gente vai falar hoje aqui, você vai até combater o câncer, que também vamos falar hoje aqui. Então, nessa dieta aqui, para deixar bem específico, bem claro para vocês, nessa parte dos alimentos, geralmente, de maneira genérica, para a gente não ter que ficar falando aqui sobre cada um dos alimentos, aí você pode colocar no Google e você vai ver. Mas, de maneira geral, os vegetais, então o reino vegetal, eles são considerados mais alcalinos. E o reino animal, de fonte animal, geralmente é considerado mais ácido. Você está vendo aqui na foto, se você está na tribo do PEC ou no YouTube. Se você está no podcast, escutando, simplesmente, né, imagine junto com a gente aqui, tá? E aí, o que a gente faz em relação a essa teoria? O que muitas pessoas acabam confirmando essa teoria através de testes de urina ou de saliva para ver esse pH que a Vanessa explicou, para ver se o pH está mais básico, alcalino, ou se está mais ácido. São testes rápidos, né? Que você pode facilmente fazer colocando aquela fitinha na sua urina ou na sua saliva. Então, é muito fácil de fazer. Exatamente. Aí a gente vai lá, faz esse teste e vê. Então, um exemplo aqui. Se você comer um café da manhã, se você fazer um café da manhã só com vegetais, um green juice, né? Ou uma vitamina, um suquinho verde, ou uma vitamina verde, vamos chamar assim. Ou você comer uma refeição com ovos e bacon, por exemplo. Bem né, diferente, um contraste bem grande um do outro. Um é só vegetal e o outro é só fonte animal. E aí, se você checar, de fato, a sua urina, fazer esse teste da urina, que é facilmente testado, você vai ver que sim, a sua urina vai estar diferente. A sua urina, no caso dos vegetais, vai estar mais alcalina. E no caso da fonte animal, vai estar mais ácida. E aí, como o próprio nome já diz, né? Essa questão aqui eu ia falar mais para frente, mas já vou falar agora. Esse nome, o grande problema é o nome. Quando a gente escuta ácido, dói na gente, porque é algo que corrói, é algo que talvez destrua. Já quando a gente escuta alcalino, básico, soa tão bem nos nossos ouvidos, que a gente já meio que imediatamente correlaciona com algo positivo. Então, a gente vai lá e mensura, e aí, uau, gratificação instantânea, porque eu vi que, de fato, mudou o pH da minha urina. E se eu tenho essa teoria que alimentos, ácido é ruim, porque é ácido esse nome, e básico e alcalino é melhor, eu vou estar confirmando que, de fato, esse resultado, yes, estou fazendo algo positivo na minha saúde. Agora, vem o grande X da questão. Pega o seu caderninho, né, e anota. É sempre importante vocês anotarem momentos que a gente fala durante essas apresentações. E a realidade aqui, pessoal, do que a gente está falando é que o resultado do pH da sua urina não reflete absolutamente nada na sua saúde. Pera lá, Vanessa, Bruno, vou repetir. O pH da sua urina não determina diretamente o seu estado de saúde. Então, vamos entender aqui pH da urina versus pH do sangue, que esse sim importa para
para dizer alguma coisa relacionada à saúde. Então, a gente falou dos testes que são comumente usados, né? A gente está falando que o pH da urina não tem a ver com o pH do sangue, especificamente. Então, o que você precisa entender aqui, daqui para sempre, é que esse pH que a gente fala, pH do sangue, o que é o pH do sangue? pH é essa potencial de hidrogênio dentro da solução que é o seu sangue. E ele é relativamente estável, queridos. Ele varia ali, fica numa média de 7,4 o pH do nosso sangue. E aí, quando a gente escuta falar de problemas que a pessoa está doente, está mais ou menos doente, está com uma doença mais séria, como um câncer, o que acontece? Aí começam a falar, tá vendo? O sangue está ácido, essa pessoa tem que comer uma dieta mais básica. Para quê? Para anular. Só que, meus amores, eis a questão. Uma questão complexa como o sangue, que é resultado de todo o seu metabolismo, para esse sangue estar ácido, isso é resultado de radicais livres, desse hidrogênio livre. Isso funciona como uma toxina no seu sangue. E aí a gente mensura o pH e ele está ácido. Então, o sangue ácido é uma consequência de um metabolismo que já não está funcionando, as toxinas não estão conseguindo ser liberadas, processadas, e aí, como consequência de um metabolismo que não tem energia, que já está doente, as toxinas se acumulam, os radicais livres se acumulam, e aí, como consequência, o sangue se torna ácido. O que você que está me escutando precisa entender definitivamente é que o sangue estar ácido é consequência de um metabolismo sem energia. Para o metabolismo, para todo o seu corpo, organismo, começar a funcionar e o sangue melhorar o pH, isso é complexo. Isso é consequência do que você aprende aqui com a gente, dos seus 4 pilares. Isso não está relacionado somente ao que você come ou deixa de comer. E a gente vai entrar em mais especificidade sobre o que significa isso um pouquinho mais para frente. Mas, de novo, urina e sangue são diferentes. O sangue, o que eu mensuro no sangue é consequência de um processo metabólico e não somente do que eu ponho para dentro da minha boca. Isso precisa ficar muito claro, porque essa relação direta não existe. É algo muito mais complexo, e o que de fato interessa é o pH do sangue e não da urina. E você não vai interferir no pH do sangue através de alimentação mais alcalina versus uma alimentação mais ácida. Não é assim que funciona no corpo humano. O sangue é extremamente estável, é muito difícil de ele sair dessa 7,4 que a gente estava falando aqui. Sacou a primeira aqui? Então, comenta aqui pra gente o que você achou desse primeiro round aqui, dessa primeira volta aqui em relação ao nosso querido mito de hoje. Todo mundo já percebeu que, obviamente, isso aqui é um mito, né? Acho que a Vanessa já revelou desde o começo aqui. Eu não sei a verdade. Ela esqueceu de falar mito ou verdade. É mito, mito, mito. Então, outra questão que a gente vê bastante, escuta bastante nesse assunto de alcalino é isso aqui, olha só. Essa teoria em relação à desmineralização dos ossos. O que isso quer dizer? Perda de minerais nos nossos ossos. Então, uma das justificativas para ter essa questão mais alcalina, essa dieta mais alcalina, é que muitos desses alimentos ácidos, até mesmo carne é super ácida e ele vai roubar os nossos minerais, é justamente isso, que acaba essa acidez desses alimentos, roubam os nossos minerais dos nossos queridos ossos e, a longo prazo, vai prejudicar, vai causar uma osteoporose. Será? Vamos lá, agora a gente vai aqui mostrar 2 artigos científicos para mostrar para vocês que não é bem assim. Aqui, ó. O primeiro deles, tá? Isso aqui é tudo em inglês, a gente vai até falar um pouquinho aqui
bem rapidamente, só para vocês entenderem que, né, isso aqui é real o que a gente está falando aqui, baseado não só em opinião, mas em estudos, vários estudos, tá? Esse primeiro estudo aqui, ó, ele concluiu o seguinte, tá? Eu vou falar em inglês, aí eu traduzo para vocês. Para quem fala inglês, perfeito. Conclusão. This meta-analysis does not support the concept that the calciuria associated with higher NAE reflects lower calcium retention and skeletal bone mineral loss. It should be emphasized that changes in calcium excretion do not accurately represent changes in calcium balance. Gostaram do meu inglês aqui, meus queridos? Português. Simplesmente está falando o seguinte, essa perda de cálcio através da urina, quando a gente mensura isso acontece quando a gente tem uma alimentação mais ácida, só que não é apurada. Não tem relação com perda de cálcio nos ossos, que é o que de fato interessa. O que de fato interessa é a perda de cálcio dos minerais nos ossos e não na urina. Se a gente está perdendo na urina, será que isso não quer dizer que simplesmente o seu corpo é inteligente e ele está pensando, uau, eu não preciso de tantos minerais, eu vou liberar através da urina? E é justamente isso que ele está fazendo. Olha esse outro estudo aqui que fala justamente sobre essa questão aqui que a gente está se referindo em relação à osteoporose. Esse daqui está falando o seguinte, aqui nesse estudo eles analisaram uma alimentação mais proteica. Proteica no sentido de mais fonte animal, mais ácida, como a gente mencionou no início do nosso episódio, procedência animal geralmente é mais ácido. O que eles falaram aqui? Que pensaram, né? A teoria é que ia diminuir a densidade óssea, porque a gente está consumindo mais alimentos ácidos, como eu acabei de falar, a gente vai perder na urina, né? Agora, a conclusão foi a seguinte: in contrast to the hypothesis, higher rather than lower protein intakes were associated with lower bone loss. Para quem não fala inglês, traduzindo para o querido português, maior consumo de proteínas, de alimentos ácidos aqui, estão associados com uma perda óssea menor e não maior. Perda óssea, não perda de minerais na urina, mas perda óssea. Sacaram? Todo mundo entendeu? Essa parte do episódio de hoje. Prometo que não vamos falar mais cientificidade aqui dentro. Queridos, resumindo, a dieta estava mais ácida e isso causou uma perda óssea menor e não o contrário. E aí, eu quero que você pense aqui por um segundo. Se essa coisa de se alimentar com menos proteína, com menos ácido fosse verdade, coitadinhos dos esquimós, né? Nem existiriam esquimós. Por quê? Porque eles iam ter problema de osteoporose, ou ia estar doente de alguma maneira, ou teria um câncer. Pois é, essa dieta mais alcalina é muito propagada, é muito difundida como solução para curar um câncer. Ah, você está com câncer? Ótimo, então é só você fazer uma dieta alcalina. Espera lá, será? Vocês entenderam que a dieta ácida melhora a perda óssea, né? Então, imagina, você está com câncer, fazer a dieta alcalina, você vai perder osso, mas será que pelo menos o câncer melhora? Queridos, a verdade é que não. Também não faz sentido aqui. Seja você estar mais doente, mais perda óssea, mais câncer, essa associação do alimento com a doença em si não faz sentido. Ponto número 1. Eu já falei aqui, foi o que eu falei para vocês, os alimentos alcalinos, os alimentos ácidos, não têm a capacidade de mudar o pH do seu sangue. Não tem. Não tem, não é. Tem pessoas que só comem alimentos à base de vegetais e que têm câncer. Então, não é o que ela está comendo, ela não consegue alterar o pH do câncer. A gente já falou a questão do câncer, eu preciso direcionar o todo. Oi? pH do sangue, perdão. Então, falam que alimentos... Agora eu me perdi, o Bruno interferiu aqui. Me perdoem, queridos. O que acontece? Alimentos... Vou voltar.
alimentos básicos e alimentos alcalinos não são capazes de alterar o pH do seu sangue, tá? Isso não é possível. E alimentos, da mesma maneira, alimentos ácidos e alimentos alcalinos não são capazes de induzir a um processo complexo como o câncer. Você não vai comer diretamente, não é que eu estou comendo, como a gente mostrou no caso dos esquimós, como a gente mostrou no estudo de estar comendo mais proteína não vai causar diretamente o câncer. Então, esse é o ponto número 1, não altera nem o sangue, nem causa o câncer diretamente. Ponto número 2, mesmo você sendo vegano, como se alimentando só de vegetais, o seu pH do sangue pode estar ácido. Então, de novo, o pH do meu sangue pode estar ácido mesmo com uma dieta alcalina. Ponto número 3, se eu tenho um ambiente ácido no meu estômago, isso não causa diretamente o câncer. Isso vai até, vocês vão entender, a gente não vai entrar, a gente fala em outros episódios sobre digestão. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente aqui. O ácido estomacal é necessário para eu ajudar todo esse processo, ajudar o meu metabolismo. No caso, o ambiente ácido da minha digestão é positivo para eu ter saúde. Então, e para eu evitar um câncer, no caso. O que a gente está falando aqui é que, sim, o sangue estará mais ácido caso você tenha um câncer, caso você esteja doente. Isso pode alterar o seu sangue, sim, mas isso é consequência do seu metabolismo e não do que você está comendo. Então, estou falando aqui em específico de câncer, isso é idêntico ao que a gente falou em relação ao seu sangue, em relação à perda óssea. Não existe correlação direta. É isso, simples assim. Tem mais 2 estudos que eu tinha colocado aqui, mas vamos poupá-los. Isso aí. Então, câncer também não tem nada a ver com essa questão aí de alcalinidade que a gente está falando hoje aqui. E a água alcalina, Bruno, Vanessa? Água alcalina, muita gente aqui está consumindo, a gente recebe direto também essa questão. Fala pra gente mais sobre água alcalina. Olha só, água, geralmente, ela vai ser neutra, geralmente, tá? Vai ser por volta de 7, por volta aí. Às vezes um pouquinho mais alcalina, vai ser por volta de 7 ponto alguma coisinha, 7,5, é por aí, tá? Essa geralmente é o pH da água que a gente encontra na natureza. E aí, você pega lá e vem uma empresa e fala o seguinte, olha só, essa água aqui, ela é mais alcalina, ela é 8,5 o pH, ela é 9 o pH, ela é mais alcalina do que a maioria das águas que você está consumindo aí por aí, e por isso você deveria consumir a minha água, porque a minha água, ela é alcalina. E como todos vocês sabem, a água alcalina é super benéfica para a sua saúde, porque é alcalino, não é ácido, pessoal. Claro que você deveria estar consumindo. É o que a gente falou anteriormente, o alcalino soa bem. Primeiro, bioenergéticos, a gente precisa entender sobre marketing hoje em dia. Vocês precisam ficar atentos nessa questão. Marketing é uma maneira legal de mentir para vocês. Qualquer pessoa pode ir lá e falar 1000 coisas, mas e a comprovação sobre isso? Não é obrigado, muitas vezes, a gente ter comprovações para vender uma água falando que ela tem esses benefícios porque ela é alcalina. Simplesmente eles colocam lá e falam para você, é melhor, é alcalino, e você cai nessa furada. Você cai nessa armadilha dos marqueteiros de plantão. Então, fique muito atento com a questão de marketing hoje em dia, voltado para tudo. Até a gente vai fazer um episódio no futuro aí, mais sobre essa questão da máfia, da indústria da saúde. Da indústria da saúde? Isso mesmo. Existe a máfia da indústria da doença, mas também, hoje em dia, existe a máfia da indústria da saúde, que é a questão de suplementos naturais. Isso aqui é tudo natural, tudo que é natural é bom para você. Mas isso a gente deixa para um próximo episódio. Quando eu descobri que um grande profissional da saúde que defende piamente essa história de pH da água alcalina vende filtro
justamente de fazer a água alcalina. É isso que o Bruno está falando. Claro, eu tenho uma empresa de filtros que fazem filtros alcalinos. Aí, é claro, vou falar para você que, né, esse nome ainda é bonito, vou falar para você que a água alcalina faz bem. Queridos, balela. Por quê? Porque o nosso estômago é ácido, deve ser ácido, porque o estômago é a primeira barreira do corpo humano de defesa contra a bactéria. É um ambiente que Deus fez para ser ácido. Normalmente é importante que o seu estômago tenha um pH, que a gente falou, bem ácido, por volta de 2. Para você digerir carne, proteína, que é toda a estrutura do seu corpo, o pH precisa estar por volta de 1,5 para eu conseguir ativar a tripsina. Então, eu preciso de um estômago bem ácido. E muitos problemas digestivos, eu diria que 9 entre 10 seres humanos hoje têm o grande problema de justamente ter o estômago muito pouco ácido. Isso sim é um problema. Quando o estômago está lá com 6,5 de pH, a tripsina precisa de 1,5. O estômago está com 6,5, mesmo estando ácido, ele já está com problemas. Então, essa história de que tomar muita água alcalina vai fazer a diferença, acaba quando ela chega no estômago. Água alcalina chega no estômago, que está ácido, ela já não vai mais ter esse efeito imediato que eu estou falando para vocês. Então, para quem tem problemas estomacais, como a Vanessa está falando, o excesso de eu tomar água com pH alcalino não vai estar ajudando eu a melhorar essa acidez estomacal que eu preciso para ter saúde. Então, queridos, essa água alcalina pode até te prejudicar. E para você que está me escutando aqui dentro da tribo, quer saber o que de fato é muito, mas muito mais importante que pH da sua água? A gente ensina isso para você. A gente tem outros episódios aqui falando dos 3 Qs da água. Isso sim é importante. Isso sim é importante você entender. 3 Qs da água, brevemente, qualidade, quantidade e quando. Episódio 201 do nosso podcast, a gente fala em detalhes sobre o que realmente importa dentro da tua água. Então, você que está me escutando aqui, Bioenergético, se você quer ter acesso a esse episódio, quer facilitado isso, é só digitar água aqui, a Vanessa te envia aqui, mas entenda que tem outros fatores mais importantes, digita água e eu te envio o episódio completo. Então, resumindo aqui, essa questão de água alcalina. Resumindo, novamente, só repetir para vocês entenderem aqui com a minha perspectiva, né? A Vanessa falou um pouquinho dela aqui. Bem fácil, pessoal. Quando a gente ingere a água, seja 7,5, 9,5, ela vai ter que passar pelo estômago. E quando ela passa no estômago, pum, acabou o efeito. O efeito que você queria é o quê? É tornar o seu sangue mais alcalino, certo? E aí, só que isso não chega lá, não chega a ter esse efeito porque para justamente na parede do estômago, na questão do ácido estomacal, que a gente tem também um episódio falando sobre isso. Por que que o urubu fica doente? Desculpa, por que que o urubu come carniça e não fica doente? Por quê? Dando um spoiler aqui, revelando por que ele não fica, porque o ácido estomacal do urubu é extremamente ácido. E aí ele não fica doente, ele pode consumir qualquer questão que destrói a acidez do estômago, é muito forte. Então, não caia nessa conversa de água alcalina. E como ela falou, se você quiser saber muito mais do que realmente importa em relação à água, você precisa masterizar os 3 Qs da água. Isso, de fato, é importante. Então, digita aqui nos comentários água e a gente manda o episódio. Se você está escutando isso no podcast, é só ir no episódio número 201. Esse é o episódio completo da Masterclass, os 3 Qs da água. E agora, para a gente entrar nessa reta final aqui do episódio de hoje, vamos compartilhar um pouquinho sobre o que a gente gosta muito aqui dentro do Projeto Energia Crônica. A gente fala demais sobre isso. Perspectiva evolutiva. Como que a gente chegou aqui? Importante sempre a gente olhar para o atual junto com o ancestral. Atual com o ancestral. Se você juntar esses 2 pontos, você vai estar no caminho da energia crônica. Atual, o que existe de mais atual dentro da ciência? Junto com ancestral, como que o ser humano chegou aqui? Quando você entender, juntar esses 2, é a fórmula mágica para ter resultados na sua saúde hoje em dia, no mundo atual. E essa perspectiva da evolução aqui, que a gente vai passar para vocês bem rapidamente, é até um pouquinho do que a
a Vanessa falou, nossa filhinha Mona tá chegando na área, veio da escolinha. Olá, olá, que tal? Agora a Mona só fala em espanhol, é, Momo? A Mona tá aqui, tá aprendendo espanhol. Meu Deus, pessoal, só mudando aqui de assunto rapidinho. A gente tá aqui há alguns meses em El Salvador, onde eles falam em espanhol, e é muito legal como a criança aprende muito rápido, né? Ela tem 6 anos nesse momento, então ela já tá falando com as crianças em espanhol. Ganhou um presente, um regalo, como que está? Tudo bem? Bom, voltando aqui para o nosso episódio. Vamos pensar em termos evolutivos. Se a gente pensar nesse quesito, a gente vai sempre olhar para essa parte de dieta alcalina em relação à geografia local e em relação à estação do ano. Então, se a gente pensar em termos assim, a gente vai comparar, por exemplo, aqui em El Salvador, vamos até usar o exemplo aqui de El Salvador. Aqui é um país tropical que é dentro dos trópicos, né? País tropical, uma latitude relativamente baixa, não sei exatamente de cabeça, se é 12, 13 graus de latitude, e aqui não tem uma distinção grande entre verão e inverno. Simplesmente existe a estação seca e a estação chuvosa. Então os alimentos aqui são meio que constantes. Agora compara isso com uma geografia diferente, por exemplo, vamos pegar aí um país da Bélgica, vamos pegar, né, me veio a Bélgica na cabeça. Qual que é a latitude da Bélgica? É acima dos 30. A Bélgica tem inverno rigoroso, tem um verão diferente do inverno. Então, os alimentos que crescem na Bélgica são diferentes dos alimentos que crescem aqui em El Salvador. Então, será que do ponto de vista evolutivo, será que a alimentação que as pessoas na Bélgica teriam através da evolução, é diferente da alimentação de um povo que vive aqui por milhares de anos em El Salvador? Com certeza absoluta, sim. A Vá falou sobre os esquimós no começo do nosso episódio. Esquimós, latitude super alta. Quais os alimentos que eles têm a seu dispor? Eles têm, basicamente, animais, porque não cresce tantos vegetais em latitude alta. Então, eles vão estar consumindo uma alimentação mais ácida. E nem por isso os esquimós não conseguiram sobreviver por centenas de milhares de anos. Então, a gente precisa sempre pensar nessa questão. E aí, teve até estudos mostrando aqui, se você quiser, a gente vai deixar essa lista de estudos aqui para vocês, mostrando que foram ver, ok, então como que é a alimentação ao redor do mundo? E concluíram justamente o que eu acabei de te falar, que 50% da alimentação das sociedades, de uma maneira geral, é uma alimentação mais alcalina. E 50% tende a ser uma alimentação mais ácida. Por quê? Por causa da geografia e por causa da estação do ano. Simplesmente isso. Então, o que determina, de fato, o que deveria determinar a nossa alimentação é a latitude, ao local aonde o ser humano está inserido. E não essa balela de criar dieta alcalina, pH alcalino. Isso aí é tudo conversa para quê? Para te vender uma dieta alcalina, para te vender uma água alcalina. Então, a partir de agora, você nunca mais vai cair nesta cilada, nesta armadilha. Então, concluindo aqui, vamos concluir, vamos fazer um resumão. Preciso perguntar aqui, né? Você que está escutando, a gente já, a Vanessa soltou desde o início. Pessoal, balela, mito. Presta atenção com os marqueteiros querendo te vender filtro com pH de água alcalina, vender água alcalina pelo dobro do preço. Isso não faz sentido nenhum. Você vai gastar o seu dinheiro, chegou aqui, ó, engoliu, já era. Chegou no estômago, o pH já não vai mais ser alcalino. E para chegar no sangue, do que você bebeu para chegar no seu sangue, olha o caminho todo que tem que acontecer, passar por dentro, passar por todo esse processo digestivo, metabólico. Então, vai muito além essa questão de saúde com o que a gente come. Para você, aqui dentro do projeto, né, a gente tem outras maneiras de você se educar sobre alimentos que, em vez de ficar se preocupando com pH, tem coisas muito mais importantes aqui dentro para você aprender. É muito importante você entender que para a nossa digestão, para o metabolismo estar funcionando, para eu ganhar energia ao invés de perder,
a gente tem aqui dentro uma classificação que a gente fala de alimentos ricos, alimentos classe média e alimentos pobres. A gente tem uma masterclass inteira te explicando isso. Para quem está com algum problema de saúde, a solução é focar nos alimentos ricos. O que significa isso, Vanessa? Bom, a gente tem uma masterclass completa para te explicar. Aliás, se você quiser essa masterclass sobre alimentos, é só digitar aqui que a gente te manda a masterclass também. O que não pode digitar masterclass aqui para a gente, né? É importante digitar masterclass se você quer entender sobre o que é essa classificação, alimentos ricos, médios e pobres, mas basicamente os alimentos ricos são alimentos que o seu organismo processa de maneira mais rápida, são mais biodisponíveis. Não significa que eles sejam mais alcalinos, não, e nem mais ácidos, não tem a ver com alcalinidade, com acidez, tem a ver com biodisponibilidade dos alimentos. Então, a gente tem essa masterclass explicando para você. Isso sim é importante você entender. Isso aí, essa masterclass é, para quem está no podcast, episódio número 225. Se chama Como Vencer na Dieta, introduzindo os 4 venenos e as 2 estrelinhas. Então, se você está preocupado com alimentação, é aí que você deveria começar. E não pensar em dieta mais alcalina ou mais ácida, não interessa isso, mas sim entender a riqueza da sua alimentação. E número 2, você entender que a sua saúde não é o que você come, né? Isso aí é a mensagem mais importante aqui dentro do Projeto Energia Crônica. A sua saúde é sinônimo desses 4 pilares que você está vendo aqui. Do seu pilar do corpo, o pilar da mente, do ambiente e do campo energético. Você jamais vai viver num estado de energia crônica enquanto você não entender isso. E se você quiser saber mais sobre esses 4 pilares, a gente tem 2 formas de te ajudar neste exato momento. Primeira forma que a gente tem de te ajudar em relação a esses 4 pilares, está aqui, ó, e-book gratuito. Vai lá no nosso site, www.projetoenergiacronica.com/ebook, tá? Aqui a gente vai te dar esse guia de 29 páginas, 30 páginas, falando sobre esses 4 pilares, falando sobre todos os tópicos que envolvem esses 4 pilares. E se você quiser ainda mais, a gente tem uma mentoria chamada de Mentoria PEC Fundamentos de 90 dias, onde a gente ensina justamente esses 4 pilares para vocês, no passo a passo, dia após dia, com calma, com tranquilidade, te dando, né, a mão, te pegando na mão, te ajudando, personalizando o seu caso, te conhecendo, te ajudando a implementar. E se você quiser saber mais sobre a nossa mentoria, é só ir nesse site aqui, projetoenergiacronica.com/mentoria. É isso, meus queridos bioenergéticos. Quem gostou do episódio, deixa um like, comenta aqui pra gente. O que você mais aprendeu hoje? Deixa aqui nos comentários. É isso aí. É a hora de a gente já aqui, a nossa missão é te tirar desses mitos, né? Te tirar desse mercado que só lucra com a sua doença, né? Essa é muito importante vocês entenderem nessas masterclasses o que está por trás das modinhas que a gente vê por aí, né? E essa coisa de alcalino soa bem. Só isso. Fora isso, fora o som, fora a percepção, no caso, né, que parece uma coisa legal, saiba que não significa muita coisa, muito pelo contrário, seu estômago deve ser ácido. Leva essa de hoje para sempre. Ficamos por aqui? É isso? Ação! É isso aí, gratidão, meus queridos que estiveram aqui presentes ao vivo também, a Márcia, querida, a Rosilei, a Isabel, a Lourdes, o José Maurício, a Valdirene, a Idalete, a Florinda, a Luciene, a Fernanda Gaspar, todo mundo que esteve aqui ao vivo na tribo do PEC, gratidão. Compartilhe esse episódio se você achou benéfico, né? A próxima vez que você escutar alguém falando em alcalinidade, em dieta alcalina, em água alcalina, você já sabe o que fazer. Manda esse episódio para essa pessoa. É bem fácil. E aqui ela vai ter todos os estudos científicos, tudo que a gente explicou, que eu espero que tenha feito sentido. Se não fizer sentido, fala pra gente, comenta o que você achou, o que você sabe sobre esse assunto. Talvez você tenha aí uma visão diferente da nossa. Enquanto isso, a gente agradece todo mundo que participou, todo mundo que esteve aqui. Se você está no replay, se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Se você está aqui no podcast, manda uma mensagem lá no nosso Instagram. O nosso Instagram é Projeto Energia Crônica. A gente fica por aqui, a gente se vê no próximo episódio. Bioenergéticos, gratidão. E lembre-se sempre, ação, 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 para que você aí do outro lado também possa viver num estado de energia crônica. A gente se vê na próxima. Fica com Deus. Bora, até! Beijo, beijo. Até já, queridos.